Oi, galera, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos novamente a um novo vídeo do Medi Memórias. Nesta ocasião, a gente vai falar um pouco sobre bioética e código de ética médico, tá? Então, voltando novamente aos termos de ética, a gente já conversou um pouco no primeiro vídeo, mas a gente vai voltar para poder conseguir chegar até o Código de Ética Médica, como que ele surge e mais, né? Então, o que que é a ética? O que que a gente entende por ética? É assim, é um segmento da filosofia que se dedica à análise das razões que ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano, geralmente tendo em conta seus valores morais. O que que está falando essa frase? Está falando que é uma área da filosofia que vai fazer uma análise dos motivos, das razões, o porquê daquela maneira de agir do ser humano desde o ponto de vista dos valores morais. Então, é uma análise da mente de por que a pessoa age desde o ponto de vista moral, tá? Então, aí vem a pergunta, né? Se a ética é isso, o que que é a bioética? A palavra bio significa vida e a ética é a análise do porquê essa pessoa age nessas condições, porque sua mente age assim, desse jeito, porque escolhe esquerda ou direita, né? Desde o ponto de vista dos valores morais. Como a imagem está mostrando, e tem uma pessoa na sua cabeça, né? Ele quer uma coisa, quero, devo, posso, será que é ético, né? Então tem um conflito lá, tá? Bioética, falando assim, termo geral, fala que é a parte da ética que enfoca questões referentes à vida humana. Então, a mesma coisa desde uma perspectiva da vida humana, tá? O que acontece se a gente vai fazer uma análise de o porquê, quais que são os motivos, as razões que levam ou orientam a maneira de agir? A gente está fazendo uma análise de mente, né? Está analisando uma realidade psicossocial, né? E dentro dessa mente tem uma vida, né? A gente é vida. Então, a gente está analisando a vida, está analisando a vida, realidade psicossocial, e essa análise é feita interdisciplinar, porque naquela análise vai entrar médico, vai entrar advogados, vai entrar filósofo, entendeu? Então, psicólogos, né? Diferentes profissões, por isso que ela é interdisciplinar, é importante lembrar isso, né? Quando a gente fala de ética ou de bioética, a parte interdisciplinar vai estar embutida, a parte de vida, né, vida humana, e a parte da realidade psicossocial, né? Vamos lá. Então, de onde que sai a bioética? Quando que aparece? Vamos ver um pouco da história para entender por que a gente hoje em dia utiliza o termo bioética e não simplesmente ética, né? É, aqui eu coloquei uma imagem do senhor Van Rensselaer Potter, tá? Praticamente ele foi o pioneiro, né? Que graças às análises que ele fez, apareceu o termo bioética lá no final, tá? Esse senhor, a gente vai analisar um pouco o contexto da vida dele. Ele apareceu lá no ano 1911 e morreu, né? Foi óbito em 2001. Era um bioquímico americano, pesquisador oncológico. Ele foi analisar que a ética devia ter um novo campo da ética. O que aconteceu? Na época que ele viveu, o mundo evoluiu pra caramba, cresceu muito, aconteceram avanços na parte da indústria, na parte da tecnologia, na área da ciência, tanto assim que aconteceu uma revolução industrial, né? Lá no início dos 1900 era só cavalo e carroça. Depois a gente teve carro, aviões, né? É, plantas nucleares, né? Olha só o que aconteceu em Chernobyl, né? Com uma planta nuclear lá. As guerras também, né? Então ele percebeu que tinha que ter uma coisa diferente na área da vida, né? E, bom, esse senhor
ele viu a necessidade de desenvolver um novo campo da ética. Ele viu que tinha que haver um novo campo. Para quê e por quê? Para a defesa do homem, da sua sobrevivência e melhora da sua condição de vida. Então, defesa, sobrevivência e condição de vida, tá? Van Potter percebeu um conflito entre o desenvolvimento científico, tecnológico e crescimento humano. Olha só, a tecnologia estava avançando, evoluindo muito, bastante tecnologia, bastante ciência nesse outro lado e o homem no meio. Aconteceu uma desgraça lá em Chernobyl, uma planta nuclear explodiu e quem que se ferrou? As pessoas que moram nesse lugar. Tinha que ter um limite para as práticas na área de biologia, na parte da bioética, né? Limite, colocar regras, até onde pode chegar, até onde vai, né? Que mais? Tá. Graças aos pensamentos, à introdução dele, né, os trabalhos dele, surge a disciplina da bioética, tá? Aqueles avanços científicos e tecnológicos levaram a determinar limites nas ações. Para isso é que existem os códigos de ética hoje em dia, tá? Bom, depois desse senhor aqui, apareceu um outro lá nos anos 70, que é o André Hellegers, tá? Era um médico obstetra, ele também, ele fez uma difusão do termo bioética. É graças a ele que a gente tem hoje em dia o termo bioética embutido em nossa fala, né? Tá? O que acontece? Ele fez a transposição do termo para a medicina e as ciências biológicas. No início dos anos 70, ele fez a divulgação acadêmica do termo. Tá? Ele foi nas faculdades e embutiu lá, foi ensinar sobre a bioética. Nos anos 90, se difundiu o termo bioética para a América Latina e o Caribe. Graças a ele que a gente fala essa palavra, né? Bom, vamos um pouco mais com a história, né? Ao redor dos anos 60, os códigos de ética entendem o paciente como um ser autônomo. Isso aí é uma evolução na área dos códigos de ética, ética médica, né? Perceber o paciente como autônomo, dar uma autonomia para ele, é uma evolução, é um máximo, tá? Então, anos 60, aparece a autonomia, autônomo. Nos anos 90, aparece a bioética graças a André Hellegers. Tá? Nos anos 2000, surge a Câmara Técnica Interdisciplinar do CREMESP. E no ano 2002, o Centro de Bioética do CREMESP. Tá? Importante lembrar novamente que a bioética é interdisciplinar. Tá? Ela tem relação com o direito, né? Por isso temos direito médico. A teologia moral, e com a moral filosófica também. É abrangente a diferentes disciplinas. Tá? Isso é interessante. Vamos mais na frente. Bioética, definição de bioética, aqui a gente vai ver uma definição que é mais ampliamente aceita, né? É de Barren Reich, tá? Ele fala assim, bioética é o estudo sistemático das dimensões morais, dimensões da moral, né? Incluindo visão moral, decisões, conduta e políticas, das ciências da vida e atenção à saúde, utilizando uma variedade de metodologias éticas em um cenário interdisciplinar. De novo, a palavra interdisciplinar. Quem se analisa, né? Tem médico, tem advogado, tem filósofo, tem psicólogo, tá? Beleza. Interdisciplinar é uma. A segunda é a palavra moral. A gente vai ver o que é a moral para poder entender isso, né? E conduta e política também, tá? Vamos lá. Por que é importante a bioética? O que faz, né, que ela seja importante? Ela é importante porque ela vai ajudar a trilhar o caminho do que é mais prudente e justo, tá? A bioética
ela traz moral, equidade, justiça, ela tem peso profissional, é um diferencial. Imagina, você tem dois tipos de profissionais. Tem um profissional que é ético e um que não pratica ética. O ético sempre vai ter um diferencial, viu? O que é a moral? A moral não é nada mais que um conjunto de valores e regras que definem o que é certo ou errado, o que é permitido ou proibido em uma sociedade. Trata das costumes ou deveres do homem para com seus semelhantes. A moral, a moral vem embutida na cultura. A moral são aquelas, não vou falar regras assim, mas aquelas normas que você traz, que você aprende desde sua casa. Quando você era criança, você vai na igreja, sua família, que coisa que seu pai te ensinou, ela está embutida na cultura, tá? Ela tem três características principais, importantes de lembrar. Valores morais não são questionados, tá? Ninguém questiona, é isso e pronto. Eles são impostos, tá? São impostos porque, como ele está embutido na cultura, se você rompe essa regra, nossa, como que essa pessoa vai fazer isso, entendeu? Então, é uma coisa que está embutida na cabeça, vem culturalmente. A desobediência da moral resulta num castigo, entendeu? Como quando você era criança, né? Você não faz isso, o pai te castiga, né? Então, tipo assim, são diferentes. Ética é uma coisa, moral é outra. A ética é aprendida, a ética vem em livro, ela tem artigo, você tem que estudar ela. A moral é cultural, tá? Ela vem na parte prática, ela está embutida na parte da cultura, ela é temporal. Sabe por que é temporal? Porque a cultura muda com o tempo. A cultura dos jovens hoje é muito diferente daqueles jovens dos anos 1940. Lá atrás brincavam com terra, hoje em dia brinca com celular, né? Então, por isso que muda, tá? Vamos mais na frente. Ah, a moral deve ser imposta e a ética deve ser aprendida. Não esquecer isso. Ética vem em livro, vem um código de ética médico, tá? A moral vem imposta, tá? Se foi imposto, ele vem cultural. Vamos ao seguinte. Então, princípios bioéticos. É importante memorizar esses princípios. São 4, é muito fácil de colocar na cabeça. E são os 4 princípios que vão fazer o análise dos artigos do Código de Ética lá na frente, tá? É tipo um dogma com o qual você analisa aqueles artigos, tá? Então, eles são 4, né? A gente já falou um pouco. Temos o princípio de beneficência, o princípio de não maleficência, o princípio de autonomia e o princípio de justiça. O princípio da autonomia é respeito, tá? Respeito à autonomia, à individualidade do paciente. Ele tem sua autonomia. Assim como o médico também tem sua autonomia para agir. Porém, no código de ética, tem que estar regido até onde pode agir. Beleza? Então, o princípio da autonomia refere-se a isso, respeito à individualidade do paciente. Tá? Segundo, princípio de não maleficência é não fazer o mal. O princípio de beneficência é agir com bondade, né? Sempre pensando fazer o bem. O princípio de justiça, a justiça, ela vem da moral social, tá? É de ser justo, né? É de uma justa distribuição da relação custo-benefício, tá? Não esquecer esses 4 princípios, porque no análise dos artigos do Código de Ética, estes princípios estão embutidos lá, em cada artigo. E é importante ter essa perspectiva para a gente se ubicar, né? Vamos então ao seguinte.
olha só, como seria um perfil ético, né? É, uma pessoa com um perfil ético, ela tem que possuir personalidade integral, tá? Tem que ter maturidade emocional, tem que cultivar ela, ter uma maturidade emocional. Tem que poder lidar com emoções conflitantes, força de caráter, equilíbrio de vida interior, um bom grau de adaptação às realidades do mundo, tá? Então, tipo assim, olhando olhando o perfil ético e olhando um código de ética, né, que é um livro que tem artigos que vai nos ensinar como agir em determinadas situações. Bem a pergunta que a gente se faz, né? O que é o código de ética médica? Nada mais que são normas seguidas pelos médicos no exercício da profissão. São normas que vão ajudar a gente a conseguir caminhar, a trilhar aquele caminho, entendeu? Importante também saber um pouquinho sobre a evolução do código de ética, tá? É, a gente vai ver que no ano 1988 apareceu o terceiro código de ética, no 2009 o quarto código de ética médica e no 2018 o quinto código de ética médica, que é o código atual que está se utilizando no Brasil. E bom, qual que é a diferença entre eles? Resulta que em 1988, quando apareceu o terceiro código de ética, apareceram também junto com ele novos tópicos, como quais? Direitos humanos foi embutido aí, direitos médicos, doação e transplante de órgãos e tecidos. Isso é muito importante lembrar. Inclusive pode ser pergunta de prova, né? E pesquisa médica, tá? Então, doação e transplante de órgãos, pesquisa médica foi regulada lá naquele Código de Ética de 1988. Ele tinha 14 capítulos e 145 artigos. No ano 2009, evoluiu também, né? O Código de Ética tem que evoluir e aparece o quarto Código de Ética. Importante lembrar que nele apareceu uma maior participação da sociedade, tá? Aconteceu por consulta pública. Há uma ampla discussão nos conselhos regionais de medicina e uma maior participação de médicos na criação desse código de ética. Lá no ano 2018, apareceu o quinto código de ética, que é o atual, que se utiliza hoje em dia. E tem, né, evoluiu um pouco mais também a participação da sociedade, né? Mais pessoas participaram, né, por consulta pública. Contribuição de médicos e não médicos, né, outros profissionais, né, advogados, não sei, de demais áreas, diferentes áreas. E uma ampla discussão nos conselhos regionais de medicina, tá? Vamos lá. Então, agora vamos analisar, assim, por cima, a estrutura do Código de Ética Médico, como que ele está formado, como está estruturado, né? Ele vai iniciar com um preâmbulo, o qual contém 6 itens. No capítulo 1, fala sobre os princípios fundamentais. Ele vai ter 26 princípios do exercício da medicina. Por estes princípios é que se orientam as práticas éticas do profissional da medicina, do médico. No capítulo 2, temos os direitos do médico. Então, aí já falamos duas coisas, né? Princípios e direitos, tá? Capítulo 1, princípio. Capítulo 2, direito médico. Os direitos médicos são 11 normas fisiológicas, né? Isso refere-se a normas que cuidam dos direitos dos médicos. Logo, a gente vai ter 117 normas deontológicas que vão estar subdivididas a partir do capítulo 3 até o capítulo 13, tá? O que seriam as normas deontológicas? Elas são regras de comportamentos, condutas éticas e morais. Então, regras de comportamento, como deve se comportar em essa situação dada, em uma situação tal. Eu escrevi aqui no slide uns links, eu vou colocar aqui
no vídeo embaixo, né? Nos comentários. Também vou colocar os links. No primeiro link é um link para você conseguir ver o código de ética desde o celular, o tablet, computador, né? Online. No segundo é um PDF, que também dá para ver online, obviamente, mas o intuito é baixar aquele PDF e tê-lo fácil acesso em qualquer momento que tenha internet ou não tenha, né? E bom, eu vou nombrar aqui as partes, né, da estrutura do código. No capítulo 3, por exemplo, fala sobre a responsabilidade profissional. Ele vai do artigo 1 até o artigo 21. Capítulo 4, direitos humanos, vai do artigo 22 até o 30. Capítulo 5, relação com pacientes e familiares, artigo 31 até o 42. Capítulo 6, doação e transplante de órgãos e tecidos, vai do artigo 43 até o 46. Relação entre os médicos, seria o capítulo 7, vai do artigo 47 até o 57. O capítulo 8, a remuneração profissional, né, que vai ganhar, do artigo 58 até o 72. Capítulo 9 ele fala sobre o sigilo profissional, é muito importante dar uma olhada aí, dar uma lida, né? Vai do artigo 73 até o 79. Capítulo 10, sobre documentos médicos, vai do artigo 80 até o 91. O capítulo 11 fala sobre auditoria e perícia médica, vai do artigo 92 até o 98. Capítulo 12, o ensino e pesquisa médica, do artigo 99 até o 110. E o capítulo 13, que seria o último que vai dos artigos, né? Que fala sobre a publicidade médica, né? Vai do artigo 111 até o 117. O capítulo 14 já são disposições gerais, ele vai ter 4 itens aí, tá? O Código de Ética Médica, é importante saber que é um contrato social, né? É um contrato social entre a medicina e a sociedade. No caso do médico, entre o médico e seu paciente, né? O Código de Ética, ele tem princípios fundamentais que estão baseados em valores da boa prática médica, como agir, né, de uma forma boa, excelente. Ele garante ao médico o exercício digno da profissão. A conduta médica é observada e avaliada através desse Código de Ética. E ele fortalece o compromisso moral dos médicos e das organizações que prestam serviços à saúde. Então, tem um compromisso moral embutido aí. É bom, é evolução da medicina, né? E dos serviços médicos, né? E, além disso, ele assegura os princípios fundamentais do exercício da medicina. Então, gente, isso aí, um, um resumão, assim, uma revisão do tema sobre bioética e código de ética médico. Espero que vocês tenham gostado, tenha ajudado vocês. Compartilhe o vídeo com seus amigos, com os coleguinhas. Pode utilizar esse vídeo como uma ferramenta de estudo, né? Cedo de manhã, quando você acorda para tomar seu café da manhã na correria do dia, bota um fone de ouvido, utiliza o vídeo como um podcast, né? Escuta o vídeo, que a informação vai entrando. Pode ser na hora do almoço, a janta ou na hora de dormir também. É uma boa forma de colocar informação na cabeça. Um grande abraço para vocês. Tenham uma ótima noite. Muito obrigado por assistir aqui. Ative o sininho. Eu vou continuar subindo mais vídeos de diferentes temas, diferentes matérias de medicina. Um abração, gente, e um beijo. Boa noite para vocês.